muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande sua presença mais uma vez aqui no nosso curso online de Gnose. Vamos dar continuidade. Hoje nós vamos entrar na 16ª palestra. Convido você, se você é a primeira vez que está assistindo essas palestras, assiste as anteriores, porque é muito importante que cada palestra, uma vai complementando a outra, e hoje não vai ser diferente, logicamente. Então é importantíssimo ver outras palestras, tá? Convido você, inclusive vou deixar aqui na descrição, e também os instrutores que estão presentes vão ajudar a gente aí colocando no chat, tá bom? Então é uma honra muito grande a sua presença, tá bom? Então vamos recordar um pouquinho de tudo que foi falado até agora, já que é muito importante ir aprendendo todos esses detalhes, uma coisa vai encaixando com a outra. Lógico que vai surgir dúvida, lógico que de repente você ouviu falar de uma outra forma. O importante de verdade, meu amigo, minha amiga, é que você possa de verdade se transformar numa pessoa íntegra, numa pessoa, num homem, numa mulher íntegra, no real sentido da palavra, aprender e entender qual é o sentido dessa vida, realmente, qual é o sentido real da sua existência, porque tudo isso vai te ajudar a ter um norte preciso para se transformar numa pessoa que realmente compreenda o real sentido da vida e a importância de saber e empreender essa viagem de volta à casa do nosso Pai com muita sabedoria, tá bom? Então isso é muito fundamental, muito importante. O que adianta a gente saber tanta teoria e não aplicar nada disso? É isso que a gente tem falado aqui, para que você possa estar praticando cada vez mais, para que possa ser cada vez mais um homem no real sentido da palavra, uma mulher no real sentido da palavra, descobrindo qual é a razão verdadeira da sua existência, o que a gente está fazendo aqui, da onde a gente veio e para onde a gente vai. Na verdade, por isso que nas palestras anteriores falou muito sobre isso. Então convido do mais profundo do coração, se é a primeira vez que você está assistindo, assista as outras palestras, que a gente está avançando muito, né? Então pode virar uma confusão aí e não vai ser muito legal para você, tá bom? Então vamos recordar um pouquinho do que foi falado na palestra anterior, que é reencarnação, retorno e recorrência, tá? Então a gente falou o que é a reencarnação, que é voltar a encarnar, a tomar um corpo físico de novo. Então é um processo, a reencarnação ela não é automática, é só para quem realmente é um mestre, um avatar, então seres que estão despertos, com a consciência desperta, que fizeram um trabalho, né, nos 3 fatores de revolução da consciência, que é o que mesmo? Morrer, nascer e se sacrificar pela humanidade. Então existem muitos mestres despertos, né? Então a gente citou alguns: Jesus de Nazaré, Buda, Hermes Trismegistus, Krishna, Quetzalcoatl, etc, etc, etc. Então seres que são despertos. Por que tem que ser seres despertos para reencarnar? Porque senão imagina, com ego, o que a gente faria, não é verdade? Então é importantíssimo entender isso. Existem os senhores do karma e do dharma, que a gente vai falar hoje, tá? Que realmente têm a consciência desperta, já passaram por esse trânsito humano, então sabem o que é melhor para cada um de nós. Isso é muito importante da gente entender, tá bom? Então falamos também da lei do retorno, que tudo acontece como antes, mais as consequências forjadas por nossos atos. Não existe azar, tudo acontece por uma causa, tá bom? Então falamos também quem retorna e quem reencarna. Esse processo de retornar é automático, entre aspas, porque cada um vai passar pelo tribunal do karma, coisa que a gente vai ver hoje aqui e se aprofundar mais, e aí pesando o seu karma e o seu dharma para você voltar na melhor situação para que possa fazer uma obra real, não coisas passageiras, coisas que estão aí que de repente amanhã não vai significar mais nada, né? O que vai significar determinadas coisas na sua vida daqui 50 anos, daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos? Por quê? Porque temos algo dentro de cada um de nós que é eterno. Então o que fica de verdade? Não é tão importantíssimo a gente entender que existe a recorrência, a repetição que é mecânica dos atos da nossa vida, inclusive coisas como pensar, como sentir e como agir. Então existe essa recorrência, né, que é uma coisa mecânica, simplesmente mecânica ali. Então tem os tipos de recorrência da família, das amizades, dos inimigos, das habilidades e vocações que a gente tem, o casamento, de quem a gente gosta, de quem a gente não gosta, os nossos vícios, os nossos defeitos, coisas que são marcantes na nossa vida, e até também isso tão importante, tão maravilhoso para a gente encontrar o real
sentido da nossa existência, que é o encontro com essa gnosis. Gnosis, conhecimento, tá bom? Muito importante da gente entender isso para que nos leve ao despertar da consciência. E quando a gente desperta a consciência, a gente realmente está investindo em algo que realmente tem um valor inestimável, porque a consciência, ela não vai passar, ela sempre será algo que você conquistou e que cada dia mais pode te levar à felicidade real, verdadeira, não coisas que são passageiras, mecânicas, tá bom? Isso é muito importante. Então, como a gente falou, né, a recorrência, ela é algo que nada acontece por azar, tudo está submetido à lei do retorno, tudo ocorre e recorre como antes, mas as consequências forjadas por nossos atos, coisa que a gente vai ver hoje aqui na balança da justiça, entender o que é karma, entender o que é dharma. Calma aí que você já vai entender, tá bom? Muito importante. Então a gente viu ali quem reencarna, quem retorna e o que são coisas recorrentes na nossa vida comum e corrente, tá bom? Muito importante da gente entender todos esses detalhes e como transcender essas recorrências que são absolutamente mecânicas, né? Então, é importante a gente entender que só com um trabalho sobre nós mesmos, real, sério e verdadeiro, que a gente vai começar a perceber essas recorrências, observando a nossa conduta no nosso dia, na nossa vida, observar nossas reações mecânicas em pequenos atos, no nosso quarto, na nossa sala ou no nosso trabalho, como eu sinto, por que eu sinto determinadas coisas tão importantes, né? Então, aí que vem o ponto, é fundamental que a gente comece a se comportar conscientemente para deixar de ser mecânica, repetir determinadas coisas. Às vezes a gente nem sabe que a gente faz determinadas coisas, que ele virou um código de referência, né? Absolutamente mecânica, talvez porque os outros façam e a gente tem medo de ser diferente, medo de não fazer como os outros fazem, e aí cai numa situação de fazer porque todo mundo faz, e é difícil ser diferente, é difícil transcender os medos, as recorrências, e é importante a gente entender e se aprofundar. Quando a gente vai eliminando nossos agregados psicológicos, aí a gente vai despertando a consciência, né? E aí só através de viver um momento que a gente pode despertar a consciência para não cometer os mesmos erros, os mesmos dramas de outras existências, etc, etc, etc. Por isso, querido amigo, querida amiga, é tão importante nesse momento que a gente comece a perceber, né, o fundamento dessas práticas que a gente passou até agora, né, do observador, do observado, da chave-sol, do exercício retrospectivo, das vocalizações, das runas que a gente passamos a runa Fá, não é verdade? Então, realmente deixar de ser máquina que repete as coisas mecanicamente, para que a gente possa ter essa chave-sol que é sujeito, objeto e lugar, para realmente lá no mais profundo do nosso coração, porque a gnose de todo o coração, meu amigo, de todo o coração, minha amiga, não adianta o que a gente decora, isso não vai servir para nada. Todas essas informações que a gente está tendo aqui servem sim para dar um norte para a gente, mas como eu citei, como eu falei, é importante a gente falar sobre determinadas coisas. Não adianta nada a gente saber que se eu me alimentar bem vai ser bom para a minha vida, que se eu for na academia e fizer exercício vai ser bom para a minha vida, e estudar tudo, ter todas as informações e não praticar nada. Então é super importante, né? Esse observador, observado, perceber quantas coisas são repetitivas na minha vida e ver o agregado psicológico ali pensando, sentindo e agindo e tomando conta da nossa máquina humana, coisa que a gente já falou, né? E aí perceber de verdade quem sou. Chave-sol. O que estou fazendo e aonde estou. Coisas muito importantes, porque senão tudo isso pode ser bonito, você pode concordar, você pode não concordar, você pode deixar seu like, você pode deixar seu dislike, mas isso vai mudar a sua vida? Não, não vai mudar. O que muda de verdade é o que a gente pratica, não o que a gente predica, o que a gente fala da boca para fora e de repente nem é uma coisa que a gente tem vivido. Tudo isso que a gente está passando, que é de coração, é muito importante desde que a gente pratique, é para ser vivido sabiamente, que a vida da gente seja algo que a gente possa viver com sabedoria. E a sabedoria, o que é a sabedoria? É viver
intensamente essa vida, sabiamente vivida, não perder tempo, porque tempo é uma coisa que se a gente perde, não tem como voltar atrás, né? Os erros que a gente comete, como a gente vai ver na palestra de hoje, tudo tem uma consequência na nossa vida. Você quer ser feliz? Então a gente vai passar chaves hoje muito importantes, entendendo o que é karma e o que é dharma, tá bom? Então muito, muito importante, passando também, né, uma prática IEOUAMS, para quê? Para que você possa equilibrar todos os seus chakras, tá em harmonia, e aí consequentemente estar em harmonia e estar aqui e agora. E já falei, gostaria de falar de novo, o que te impede de ter harmonia, de viver, sentir, de pensar, sentir e agir com harmonia? São os nossos defeitos psicológicos que tomam a máquina humana, né? Por exemplo, quando a gente está irado, quando a gente está impaciente, quando a gente está com inveja, quando a gente está com ciúmes, quando a gente está com luxúria, etc, etc, etc. Isso rouba a nossa consciência, rouba a nossa máquina humana e faz o quê com a gente? Nos transforma em seres mecânicos, que repete as coisas e repete e repete, e a vida vai passando. E será que a gente de verdade vai conseguir cumprir com o que a vida nos oferece, com essas possibilidades divinas, maravilhosas, de encontrar dentro de cada um de nós Deus, tá bom? Então é isso que eu gostaria de estar passando como uma introdução, para que a gente possa estar entrando hoje na nossa palestra para cada vez mais e se aprofundando e compreendendo coisas que podem fazer um sentido real para a nossa existência, tá bom? Então vou começar a compartilhar a tela do meu computador. Não se esqueça, qualquer dúvida, manda aí no chat, e se não der tempo de responder, os instrutores que estão presentes, a gente vai lá para o nosso grupo de WhatsApp, que se você não faz parte, te convido porque vale a pena, tá bom? Para interagir, para conversar, e que a gente possa cada dia mais estar avançando nesse caminho que nos leva de verdade a Deus. E quando a gente encontra Deus, aí sim a gente encontra a felicidade, tá bom? Então eu vou começar a compartilhar a tela do meu computador com você aqui, tá bom? Bom, então vamos lá, entrando nessa palestra, a Balança da Justiça, lição número 16 da nossa Câmara Básica, do nosso curso de Gnose, né, de primeira Câmara. Então vamos entender como funciona essa balança da justiça tão importante, que a gente possa equilibrar também, como a gente já vai ver já já, né? Porque nada acontece por acaso, tudo acontece baseado ali na lei de ação e consequência. Sem dúvida alguma, acredito do mais profundo do coração que se você chegou até aqui, você acredita em Deus, você sente Deus em todos os detalhes da vida, então sabe muito bem que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele não está em algum lugar específico, não faz sentido isso, né? Senão, puxa, que Deus é esse? Um Deus pessoa, um Deus, né? Ele é onipresente, ele está em todos os detalhes, aqui e agora. A gente pode sentir isso, desde que a gente vá despertando a consciência, mudando nossos estados, etc. Coisa que a gente já falou, mas que a gente está se aprofundando cada vez mais. E como é importante isso. E saber que toda ação tem uma consequência. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E já falei isso, mas é importante, né? De novo, o que nos impede de sentir Deus aqui agora, presente aqui agora, e cada um de nós estarmos em harmonia, em paz, em serenidade, etc. A gente já vai falar sobre isso e se aprofundar mais sobre isso, mas deixo aí como reflexão. Muito importante. Então, nada acontece por acaso. Tudo é baseado nisso da ação e consequência, como mostra essa foto aqui, né? Uma coisa vai ter uma reação em cadeia que vai fazendo que várias outras coisas aconteçam, né? Então, se a gente acredita que Deus de verdade é onipresente, onipotente e onisciente, a gente tem que analisar que nada acontece por acaso. A vida que a gente tem, né, não é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. É importante a gente extrair lição de todos os detalhes que acontecem na nossa vida. E a gente vai se aprofundar nisso hoje para que a gente possa cada dia mais extrair de cada detalhe da nossa vida sapiência e sabedoria. Por quê? Qual que realmente é o verdadeiro sentido da nossa existência? Qual será?
não é? Poderia falar pura e simplesmente aqui, é o despertar da consciência. Sim, é o despertar da consciência, mas é fundamental sentir isso, porque quando a gente de verdade sente isso, a gente vê que isso é a coisa mais importante da minha vida. É claro que eu tenho que ter minhas coisas, é claro que eu tenho que ter minha profissão, é claro que eu tenho que ter meu conforto, é claro, tudo isso é óbvio, é lógico e bom senso. Porém, não é só isso. Mas não podemos esquecer, qual é a coisa mais importante de todas, para que eu possa ser feliz de verdade? Tá ok? Deixa essa reflexão e com o passar das lâminas aqui, quando a gente vai estar conversando aqui, vai se aprofundar e perceber, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, nada acontece por acaso. Se eu tenho a vida que eu tenho, não é por acaso. Tá ok? Deu para entender isso? Para que a gente possa se aprofundar, né? Então, vamos começar a falar de algo muito importante dentro dessa balança da justiça. O que é karma e o que é dharma. Então, vamos entender aqui o que é karma, que é o resultado de nossas más ações, tá? Então, como que a gente cria karma? Cria-se karma com o mal que se faz e também com todo o bem que se deixa de fazer, podendo fazer. Sabe aquelas coisas que a gente podia fazer e não faz? E se não tem uma justificativa, a gente já está cansado de saber que aquilo é importantíssimo de se fazer, isso gera karma. Por quê? Porque se uma pessoa não sabe de alguma coisa, tem um peso esse karma. Agora, se ela sabe e continua cometendo os mesmos erros, e aí, será que é o mesmo peso, a mesma medida? Não, né? Tá ok? Então é importantíssimo entender que quantas coisas que a gente deixa de fazer, sabendo que pode fazer, sabendo que a gente deve fazer, também gera karma, tá ok? Então, muito importante de entender isso. Então, não sei se você sabe, mas karma é uma palavra que vem do sânscrito, que significa lei de ação e consequência. É a lei da balança. Por quê? Porque a gente tem um livre-arbítrio. Porém, faça o que tu queiras. Porém, saiba que de todos os seus atos prestará contas. Então, como diz aqui, temos livre-arbítrio, porém devemos saber que de todos os nossos atos ou palavras geram consequências, gera vibração, gera, e aí que tá, né, como você já viu ali, né, na Luz Calorisson. Se você não lembra, vale a pena ir lá até Luz Calorisson de novo e lembrar desses detalhes. Tudo que a gente pensa, como a gente sente e como a gente age, gera uma vibração, né? Então, logicamente, primeiro tudo está no nosso pensar, no nosso sentir, consequentemente, as nossas ações, tá? Mas quantas coisas que a gente pensa que é negativo, que de repente faz mal para a gente, fundamental eliminar isso, né? Tá ok? Como reflexão, tá? Então, o karma, se a gente for analisar, ele é um remédio para nossa alma. Então é a compensação, não uma vingança. Ele serve para que compreendamos que cometemos erros e é fundamental que a gente não volte a cometê-los. Por quê? Porque quanto mais a gente vai cometendo determinados delitos, pequenos ou grandes, e aí o karma vai ser de acordo com cada delito, vão ter consequências na nossa vida. Olha que coisa simples, lógica e bom senso. Não é? Então a gente vê as grandes diferenças que existem no mundo. Por que será que um tem uma vida maravilhosa e o outro tem uma vida, deixa para lá, né? Mas o importante é a gente refletir, porque aí essa pessoa plantou determinadas coisas e quem planta, colhe, não tem jeito, tá bom? Deus é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Então, se você tem essa fé de verdade que Deus é, realmente tem essa inteligência incompreensível por cada um de nós, né, num nível ou num outro nível, é importante a gente entender e começar a perceber que a gente precisa confiar em Deus e saber que esse karma é sim uma consequência de coisas que a gente fez e aí a gente tem que pagar, não é verdade? Fundamental entender tudo isso. E o que é o Dharma? O resultado de nossas boas ações, olha que coisa maravilhosa, né? Então, como se ganha karma? Se ganha dharma, perdão, com todo o bem que se faz e também todo o mal que se evita de fazer. Reflete sobre isso, meu querido amigo, minha querida amiga, como isso é importante. Durante a palestra você vai entender
como isso é fundamental, fundamental, porque o karma e o dharma é uma balancinha, tá? Então, coisas negativas que a gente já fez, a gente pode ir equilibrando com o nosso dharma, até que a gente vai tendo mais dharma do que karma e, consequentemente, através desse dharma, a gente vai ter mais compreensão, inclusive prosperidade financeira também, tá? Não tenha dúvidas disso. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. E claro, né, de repente você tem muito dharma e vê determinadas coisas que acontecem, fala assim, meu Deus, como que essa pessoa, tudo que ela põe a mão, né, dá certo, e outras, tudo que põe a mão dá errado. Então, são as consequências das coisas que as pessoas fazem. Não, é difícil de falar, mas é a grande realidade, né? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, nada acontece por acaso. Então, as diferenças que existem no mundo é por causa do karma e do dharma, como a gente já vai ver daqui para frente, tá bom? Então, é interessantíssimo da gente entender que existem dois pilares aqui nesse karma e nesse dharma, que é a misericórdia e a justiça. E é importantíssimo de se entender que a justiça sem misericórdia é tirania, e misericórdia sem justiça é complacência com o delito, né? Então, claro, quem planta vento vai colher tempestade, né? E não tem jeito. Mas vamos ter um exemplo aqui só para você poder entender, tá? De repente, você tem um filho, você tem uma filha que está indo muito mal na escola e etc e tal. O que você vai fazer? Vai dar um carro para ele de presente? Vai falar, não, meu filho é isso mesmo, mamãe te ama, papai te ama, e vai fazendo tudo errado aí, que eu vou continuar te presenteando aqui. Complicado, né? Por quê? Porque ele não vai aprender desta forma. Ele vai se tornar cada vez mais, inclusive até pode se transformar num delinquente, né? Por quê? Importante refletir isso. Então, aí que vem esses dois pilares importantíssimos de se entender: misericórdia e justiça. Quando a gente vai sendo misericordioso e não ajuda a corrigir determinados erros, por exemplo, o filho pode se transformar numa pessoa super mimada, consequentemente vai dar problema, porque a vida não vai ser como ele quer, né? A mamãe e o papai vai ficar protegendo ele de todas as formas e todas as coisas que vão acontecer na vida. Então, tem determinados remédios que são mais amargos, né? Você pega, por exemplo, um chá de boldo aí, é super amargo, mas ele faz bem. Então, só para a gente entender essa misericórdia, essa justiça. Muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, nossa, olha que situação essa vida dessa pessoa, etc, etc, etc. Mas você sabe o que ele plantou? Não só nessa existência, em outras existências também, tá bom? Então, como que a gente aprende de verdade? Por amor ou por dor? Nem sempre o amor ali, né, a gente continuando, dar tudo que a pessoa quer, do jeito que quer e fazendo o que quer, vai ajudar ela a aprender determinadas coisas. Então, a gente aprende com amor ou com dor, como a gente já vai ver daqui para frente. Muitas vezes, às vezes a gente vai fazendo determinadas coisas, está sendo complacente com um delito. Importante de entender isso. E aí, qual que é o verdadeiro problema de todas essas situações? Você já parou para analisar? Então, o ego e o karma, vamos falar um pouco sobre isso. Então, o eu psicológico é o único responsável pelos problemas que a gente tem na vida, já que a busca pela satisfação de seus desejos é o que nos faz infringir as leis e cometer vários e vários delitos. Então, a eliminação do ego, então, é o fundamental para não acumularmos mais karma. Então, podemos pensar em várias situações aí, mas, por exemplo, uma pessoa que matou, que roubou e etc e tal. Quem é o verdadeiro vilão? São os agregados psicológicos que atuaram na máquina humana e, consequentemente, fizeram ele agir daquela forma. E se ele eliminar o agregado psicológico, o que vai acontecer? Tchau, tchau. É isso que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? Então, o karma, a gente pode imaginar que o karma, ai meu Deus, que coisa terrível que é o karma. Só que o karma, na realidade, ele é a medicina que nos é aplicada para o nosso próprio bem. A gente já vai ver ali, né, mais para frente, que existe ali os tribunais do karma e sabem exatamente o que é melhor para que a gente possa aprender e extrair sabedoria da vida, consequentemente despertando a consciência. Então, como diz aqui, ó, desgraçadamente as pessoas, em vez de se inclinarem reverentes antes ao eterno Deus vivo, onipresente, onipotente, onisciente, protestam, blasfemam, justificam-se a si mesmas, desculpam-se neciamente e lavam as mãos como Pilatos.
Tais protestos não modificam o karma, ao contrário, torna-se ainda mais duro e severo. Não é verdade? Pensa, analisa. Essa é uma frase de Samael Aun Weor, mestre Samael Aun Weor. Então, importantíssimo a gente entender. Não adianta blasfemar, não adianta criticar, não adianta se desculpar, colocar culpa nisso, naquilo, aquele outro. Tudo que acontece na nossa vida não acontece por acaso. É fundamental a gente estudar por que será que isso está acontecendo na minha vida. Muito importante. O que eu posso mudar para que isso não aconteça mais? E aí já foi falado, eliminando determinados agregados psicológicos que fazem com que a gente cometa vários erros e cometa e faça, né, recorrência daquilo, ser algo automático e vai fazendo, vai bater, eu levou, xingou, eu xingo também, eu brigo, eu faço tantas coisas, etc. Então, importantíssimo analisar todos esses detalhes para que a gente não sofra as consequências, e aí tem o karma, e aí que vem isso tão importante que a gente deve saber e deve estar muito claro isso na nossa concepção aqui, né? Que existe um tribunal da justiça divina, que são seres que já passaram pelo trânsito humano e se transformaram em mestres. Então, mais para frente a gente vai falar de várias maestrias. Então, existe maestria na medicina, existe na natureza, etc, etc, etc. Mas vamos se ater hoje aqui ao Tribunal da Justiça Divina, tá? Que inclusive ali no Egito foi amplamente representado, em especial ali no Livro dos Mortos, né? Do Antigo Egito, ali, Livro dos Mortos egípcio, fala muito sobre isso. E aí, lógico, dentro de alegorias, né? Então é importantíssimo entender que existem muitas alegorias para representar o que realmente é esse Tribunal da Justiça Divina, que nada passa desapercebido por esses seres de deuses, né, que despertaram a consciência e sabe qual é o melhor remédio para cada situação. E muitas vezes o remédio, ele é amargo, ele dói, porém é fundamental que é para que a gente possa fazer um trabalho, despertar a consciência e largar tantas coisas que não nos leva a lugar nenhum, além de continuar cometendo os mesmos erros e tendo consequências cada vez mais agravantes ali, tá? Então são seres que já despertaram consciência, que cuidam ali do Tribunal da Justiça de toda a humanidade aqui, né? Então a gente já vai ver mais para frente, existem vários detalhes ali no karma e no dharma. Calma aí que você já vai entender, tá? Mas ele cuida de toda a humanidade, desde uma família, desde ali de uma cidade, de um governo, e etc, e etc, etc, até única e exclusivamente de cada um de nós, sabendo o que é melhor para cada um de nós. Então, existe ali o senhor Anubis, que é o juiz, né? E seus 42 juízes do karma. Não devemos nos esquecer. São seres que já passaram pelo trânsito humano, conquistaram o despertar da consciência, consequentemente, sabem qual é o melhor remédio para cada um de nós, tá? Então, existe ali o senhor Anubis, o juiz, né? Seus 42 juízes do karma, e a mãe divina, que sempre está buscando o melhor para o filho, né? Então, é importantíssimo a gente entender. Então, a mãe divina, nossa mãe interna, Devi Kundalini, sempre nos auxilia em nosso trabalho psicológico. Ela encarna a máxima misericórdia, advogando sempre pelo filho perante a lei. Porém, como a gente vai ver, o filho tem que ter alguma coisa para que possa equilibrar essa balança. Não é verdade? Então ele só plantou coisas negativas na vida, desgraças e etc, etc, etc. Que moeda que ele tem para negociar o karma? Coisa que a gente já vai ver daqui para frente, tá? Então, existem formas da gente equilibrar essa balança, né? De repente ali a gente já sabe que existe essa balança, que existe o karma, que existe o dharma, então a gente precisa ir pagando as nossas dívidas, tá? Consequentemente, a gente vai adquirindo mais dharma. E quanto mais dharma a gente tem, vai sendo cancelados os nossos karmas. Olha que boa notícia, meu amigo. Olha que boa notícia, minha amiga. Claro, para isso a gente tem que seguir os 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha só que importantíssimo. Então, quem ama a vida, né? Ama a Deus. Então, ame a vida. Amar. Amar não é teoria, não é falar coisas muito bonitas. Amar é praticar.
determinadas coisas, como a gente vê nessa foto, por exemplo, né? Isso vai cancelando o nosso karma, vai cancelando, vai adquirindo cada vez mais dharma. Então, o que você mais quer na sua vida? Já parou para analisar? Faça isso pelos outros também. Se a gente quer amor, dê amor. Se a gente quer ter cada dia mais e cada dia mais misericórdia, seja misericordioso. Se você quer ser ajudado, ajude, e assim sucessivamente. Por isso são 3 fatores de revolução da consciência, meu querido amigo, minha querida amiga. Se a gente não elimina os nossos defeitos psicológicos, como que a gente vai amar alguém? O ego só gosta dele mesmo. Egoísmo, eu mesmo. Então é fundamental a gente entender isso. Ame a vida. Quem ama a vida, ama Deus. Deus é vida. Aonde existe vida, está ali Deus no seu princípio divino, né? Maravilhoso. Então quem ama a vida, reconhece a vida em seu semelhante. Amando Deus, amamos nossos semelhantes. Por isso que é interessante, né? Ali os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acabou. O resto vai só explicar esses 2 primeiros mandamentos, mas isso é que a gente exerça de verdade. Não que a gente saiba aí da boca para fora, a gente possa até falar muito bonito sobre determinadas coisas, mas não faz isso. Então é fundamental que o sacrifício pela humanidade seja algo verdadeiro na nossa vida. E a gente dê, sem esperar nada em troca. Só que a justiça não é cega. Essa justiça aí, esses senhores da justiça não são cegos. Tá? Você não precisa esperar nada em troca, porque eles sabem o que você faz. Todo o seu pensar, seu sentir e seu agir. É difícil a gente falar sobre deuses, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, tronos, virtudes. Por quê? Porque não temos a consciência desperta. Mas é interessantíssimo a gente entender que saíram desse trânsito humano, despertaram a consciência. Então, né? Importantíssimo entender que tem a possibilidade de julgar toda a humanidade, toda uma família, toda uma situação pessoal e etc. Tá ok? Então é fundamental a gente aprender a equilibrar essa balança. É dando que se recebe. Não se esqueça disso, isso é uma frase da Bíblia, né? Muito importante. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Em todos os detalhes, tá, meu amigo, minha amiga? Em todos os detalhes. Você dá, você recebe. Mais cedo ou mais tarde. E às vezes fala assim, mas eu estou fazendo caridade aí, já faz 1 ano e nada acontece. Imagina o tanto de karma que você está cancelando de outras existências, né? Então poderia ter uma doença terrível aí, não vai ter mais. Agora tem uma saúde plena, tem um discernimento, tem uma compreensão. E tem outros que, né, tem um dharma muito grande que não tem compreensão nenhuma e aí recebe dinheiro. Porque de repente a única coisa que a pessoa quer, tá bom. E aí é dado da mesma forma, tá? Porque a pessoa que mais quer, quando ela tem dharma, tá, meu amigo? Quando ela tem dharma, minha amiga. Não é fez um monte de coisa errada em várias existências e agora vai chegar aqui, fiquei bonzinho 5 minutos. Não é assim que a coisa funciona, tá? Então é fundamental a gente saber equilibrar a balança, tá? Então, por quê? Porque o karma é negociável. Então, quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a inferior. Então são passos aí, tem passos fundamentais para equilibrar a balança e aí quitar as nossas dívidas, que é um arrependimento sincero. Quando a gente se arrepende de verdade, sinceramente de determinada coisa, a gente não volta a cometer mais os mesmos erros. Cometeu o mesmo erro? Reflita, será que realmente você se arrependeu sinceramente, lá do fundo do coração, por coisas que a gente sabe, né, que são repetitivas e que recorrem na nossa existência, e todo dia a gente tem a possibilidade de estar entendendo, compreendendo e vivenciando determinadas coisas. A pessoa pode falar ali, né? Não, me arrependi disso daqui, mas amanhã faz a mesma coisa. Será que se arrependeu de verdade? Não. Porque quando uma pessoa se arrepende de verdade, ela não comete mais o mesmo erro. E aí vem a possibilidade dela eliminar de verdade os seus defeitos psicológicos. E aí, se ela de verdade elimina seus defeitos psicológicos, ela ama a humanidade. Níveis e níveis, tá? Amar a humanidade é níveis e níveis. Porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E aí, amar a humanidade quanto? Sabe quanto que a gente tem de amor de verdade, querido amigo, querida amiga? O tanto de consciência desperta que a gente tem. Tá? Isso é o que mede de verdade o quanto a gente tem de amor. E, obviamente, o quanto que a gente tem de amor
é o quanto a gente eliminou de agregado psicológico. Guarde isso que é importantíssimo. Cada agregado psicológico que a gente vai eliminando, o que vai acontecer? Vai surgindo a consciência que estava presa dentro daquele agregado psicológico. Então, eu elimino, por exemplo, a impaciência, surge o que mesmo? A ciência da paz. Eu elimino, de repente, por exemplo, a luxúria, e aí o que vai surgindo? Eu elimino, por exemplo, o orgulho, o que vai surgindo? Obviamente, aí de verdade a pessoa vai se transformando numa pessoa humilde, no real sentido da palavra. Uma pessoa deixa de ser luxuriosa, né? Aí ela vai adquirindo a castidade científica, que a gente vai falar mais para frente. Está num nível bem profundo, assim, tá? A gente vai se aprofundar nisso nas próximas palestras. Por sinal, daqui para frente a gente vai começar a entrar em palestras realmente muito metafísicas, muito importante da gente compreender sobre isso, sobre a energia vital da vida, e quão sagrada ela é, e quão importante é que a gente saiba utilizá-la sabiamente, tá ok? Então, para que a gente possa estar entendendo e se aprofundando mais os postulados ali para equilibrar a balança, né, do nosso karma e do nosso dharma, existem aí os 4 postulados da lei do karma. Muito importante da gente entender para equilibrar essa balança, já que o karma ele é negociável. É muito importante a gente entender que o karma é negociável. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente ama, mais vamos ser amados. De repente você pode estar pensando, puxa vida, mas olha o que aconteceu com Jesus. Sim, e olha quantas pessoas amam Jesus agora. Tá ok? Só para a gente entender, tá? Na hora a gente pode ser que a gente não entenda nada, né? Mas quantas pessoas amam Jesus aqui, tá? Então, vamos para o primeiro postulado, né? Que é o leão da lei se combate com a balança, ou seja, faça boas obras, porque, logicamente, tudo que a gente faz, né, vão ter consequências, então a gente precisa aprender a equilibrar essa balança para cada dia ter mais dharma e não karma. Então, quer eliminar os problemas na sua vida? Tenha dharma, porque o dharma pode gerar o que você pedir, tá? Você vai gerando dharma vai dando o que você gostaria de receber, vai amando. Então, sempre analise dessa forma. O que mais você quer? Assim, mais profundo do meu coração, eu gostaria disso. Tá ok? Então, dê isso para as pessoas, tá? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente vai receber. Quanto mais misericórdia, mais misericórdia. E etc, etc, etc. Ela fala assim, puxa vida, mas as pessoas não são misericordiosas comigo. Por que será? Né? Então, e é interessante, viu? Importantíssimo de entender isso. Inclusive, foi uma das perguntas que fizeram no nosso grupo. A lei te protege de determinadas coisas que porventura poderia acontecer com você. Guarde isso que é muito importante, muito importante. Determinada coisa, de repente você, né, iria ser roubado e não vai ser roubado porque aquela pessoa não tem direito de te roubar. Você está protegido e amparado pela lei. Agora, se roubaram, meu amigo, se fizeram alguma coisa, bom, que bom, né? Pagou determinada dívida que tinha. Então, entenda isso, nada acontece por acaso. Se você dá, você vai ser protegido, tá? Pela lei divina. Então a gente vê muitas situações aí que tem vários memes aí na internet, por sinal, que passa o carro do lado da pessoa, a pessoa dá um passo para trás, ela poderia ter morrido ali, não aconteceu nada. Então tem muitos detalhes, a gente fala, meu Deus, como que isso aconteceu? Como é possível ter acontecido isso? Praticamente impossível de acontecer isso, mas está protegido pela lei. Guarde isso, tá? Então, é incrível, né? Tantas coisas, tantas bem-aventuranças que acontecem na vida de determinadas pessoas. Por quê? Dharma. E tantas desgraças por karma. Tá bom? Então, o leão da lei se combate com a balança. Esse é o primeiro postulado. O segundo postulado é: quem tem com que pagar, paga e sai bem nos negócios. Quem não tem com que pagar, deve pagar com dor e sofrimento. Porque, querido amigo, querida amiga, a dor e o sofrimento é um remédio para que a gente não cometa mais determinadas ações que geraram um determinado karma. Tá ok? Importantíssimo de entender isso. Agora, se eu começo a ter dharma, aquilo não vai acontecer mais, eu não vou precisar pagar com dor aquela coisa. Olha que coisa maravilhosa, tá ok? Então, determinada coisa que eu ia ter que pagar com dor e com sofrimento, eu não vou pagar mais.
porque eu cancelei aquelas dívidas. Olha que interessantíssimo, que maravilhoso, tá? Então, de repente, a pessoa ia falar uma coisa complicada, que tá um câncer muito grave, etc e tal, e aí, de repente, ela foi fazendo muitas ações boas na vida, muita coisa boa, e dando amor, dando carinho, dando compreensão, etc e tal, vira uma gripe. Era para ser um câncer, virou uma gripe, tá? Então, interessantíssimo de entender isso. Agora, se a pessoa, além de, né, não ter o Dharma suficiente, ela tem muito karma, existem consequências para isso. Ela vai ter que pagar com dor e com sofrimento. Por isso que a melhor coisa que a gente pode fazer agora, daqui para frente, tá? É dar, amar a humanidade, se sacrificar pela humanidade. Tá ok? Muito importante entender esse postulado. Então, o terceiro postulado é: quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Então, vamos imaginar uma determinada cena, tá? Tem que criar algum exemplo aqui para que a gente possa compreender, tá? Então, vamos supor, tá, que uma determinada existência X aí, uma pessoa foi e ela estava lá num bar, e aí bebendo com os amigos, etc e tal, e estava namorada junto, etc e tal. Já é um lugar complicado, né? Bebedeiras, situações, bêbados, e etc. E surge uma determinada pessoa, e aí, né, faz determinadas coisas ali que você não gosta com a sua namorada. E aí surgiu o quê? Os ciúmes, surgiu a ira, surgiu o orgulho, várias coisas, né? E aí você foi lá e matou aquela pessoa. Perdão, tá? Um exemplo terrível, mas é pra gente entender, tá? E aí você matou aquela pessoa. Qual é a consequência disso? Terríveis consequências para outras existências, né? Porque, né, nada, aconteceu algo terrível ali. E aí você, na outra existência, você foi uma pessoa maravilhosa, compreensível. Naquela existência anterior até já se arrependeu profundamente, mas já fez, meu amigo, já foi. Não tem mais o que fazer, já matou e é terrível aquilo. Aí a pessoa foi e foi sendo uma pessoa muito amável, ajudou muitos pobres, etc, 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 etc. Consequentemente, foi lá e eliminou os agregados psicológicos daqui da cena, da bebedeira, e eliminou o orgulho, eliminou lá a ira, eliminou todos os agregados psicológicos daquela cena. Meu amigo, você pagou o karma, tá ok? Pagou o karma, você não vai precisar mais morrer naquela existência que seria a condição, né, do karma e do dharma. E aí que vem isso, tá? Quando uma lei inferior é transcendida por uma superior, a lei superior lava a inferior. Então aquela cena não vai acontecer mais, não tem mais os mesmos atores que levaram a bebedeira, que levaram a ciúmes, que levaram a discórdia, que levaram a aquele impulso de ira para fazer determinada coisa. Percebe? E aí, o que acontece? Você foi equilibrando, tava assim o negócio, né? Aí foi equilibrando, dharma, até que passou, olha que beleza? E aí, você começou a ter uma vida maravilhosa, etc. Tal, ou seja, pagou aquilo. Porque se a gente for analisar, é importantíssimo de entender tudo isso, se a gente for entender de verdade por que existe karma, é para que a gente possa, de verdade, entender que toda coisa que a gente faz, toda ação tem uma consequência. E se a gente não pagar, né, com amor ao próximo, com sacrifício pela humanidade, a gente vai pagar com dor e sofrimento. Interessante a gente entender, né? Será que todas as coisas que acontecem na nossa vida não nos chamam a reflexão? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque muitos continuam na mesma mecanicidade e não muda nada. Agora, quando a pessoa fala assim, puxa, olha só minha vida, como está numa situação péssima, etc e tal, aí isso é o ponto de reflexão, de mudança. E é isso, e para isso que existe o karma e o dharma, para ajudar a pessoa ao despertar da sua consciência, tá ok? Então, postulado número 4. Faz boas obras para que pague tuas dívidas. Existem muitas formas. Uma forma é essa, né, de ajudar os necessitados, com uma palavra amiga, ser um bom amigo, ser um bom irmão, ser um bom pai, ser um bom filho, e etc, né? Então, nos 10 mandamentos explica muito bem todos esses detalhes. E aí, consequentemente, se vai gerando dharma. E aí a gente está sendo protegido pela lei divina de seres que despertaram a consciência. Consequentemente,
a gente vai ser protegido pela lei divina. Então, faz boas obras para que pagues tuas dívidas. Consequentemente, que essas dívidas virem aí muitas moedas cósmicas para te dar compreensão, amor, paz, serenidade e etc, etc e etc. Tá ok? E aí a gente vai entendendo, né, que o eu é o único responsável por todos os problemas que a gente tem na vida. Então, quando a gente elimina o agregado psicológico, vão surgindo o quê? Consciência, vai surgindo consciência. E quanto mais consciência, mais luz para compreender tudo que existe no nosso caminho. Então, o eu é o único responsável por todos os problemas na vida. Portanto, nos faz ganhar karma. E aí é fundamental a gente entender que a gente tem que pagar, né? E aí, se de verdade a gente paga esse karma, a gente vai adquirindo dharmas quando a gente vai fazendo coisas boas, tanto para os nossos irmãos, irmãos de sangue, para a família e etc e tal, quanto para toda a humanidade, né? Isso não é possível. A gente vê Jesus, Buda, Krishna, etc, 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 tiveram um dharma tão maravilhoso de despertar da consciência que ajudaram toda uma humanidade, tá ok? Então, só para a gente entender, existem alguns tipos de karmas, né? E, logicamente, as suas causas a gente já falou muito, né? Mas existe ali o karma pessoal, então coisas que acontecem na minha vida, né? Desgraças pessoais ou coisas maravilhosas que acontecem pessoalmente. Um karma familiar, a gente não nasce numa família por acaso, né? Existem laços karmáticos ali, de karma e de dharma também, se você tem uma família maravilhosa, se você tem uma vida muito maravilhosa com a sua família, e o contrário também, tá? As coisas não acontecem por acaso. Você fala assim, meu Deus, como meu pai isso, como minha mãe aquilo, como minha família é terrível. Não é à toa, tá? Então é interessantíssimo a gente entender que você hoje está sofrendo uma consequência de determinada coisa na sua vida, mas você que causou aquilo na existência daquelas pessoas de uma outra forma, tá? Que de repente a gente não lembra, tá? Ou desgraças ali que existem, né? Pessoalmente, né? Situações terríveis na vida de cada uma das pessoas, ou coisas maravilhosas, como eu comentei, né? Então existe o karma ali pessoal, o familiar, né? E, consequentemente, de toda uma cidade, de todo, né, um estado, de todo um país. Então, as coisas, meu amigo, não acontecem por acaso. Determinados karmas que a humanidade tem passado, né, de pandemias e situações aí terríveis, né, políticas, não é à toa, tá? Ai, de repente você está pensando, puxa vida, mas olha, os políticos, nem vou entrar em detalhes quanto a isso, tá? Mas saiba que ele não fica imune ao que ele está fazendo, tá bom? Consequências irão ter de tudo que ele poderia fazer e não fez. Olha só a responsabilidade, por exemplo, de alguém que guia a humanidade, de quem aí é um presidente, de quem é um governador, de quem é, né? Então é uma coisa, faça boas obras, senão o karma é maior, né? De repente a pessoa, que legal, sou presidente. Amigo, agora está em tuas mãos esse país, né? Então, tudo que você fizer vai contar para te ajudar ou para você se arruinar em outra existência, tá? Então, guarde isso que é muito, muito, muito importante, tá? Então, é aí que a gente vê a importância das nossas práticas, meu querido amigo, minha querida amiga, que a gente possa mudar realmente, que a gente possa estar ali de verdade, eliminando os nossos defeitos psicológicos, usando sabiamente nossas energias criadoras, coisa que a gente vai estar se aprofundando cada vez mais, para que a gente possa estar se sacrificando pela humanidade, né? Então, logicamente, como a gente vai se aprofundar cada vez mais nisso, quem não elimina os agregados psicológicos só tem ego. Consequentemente, se a pessoa só tem ego, ela só gosta dela mesma. E as consequências disso existem, né? E ela gosta dela mesma, ela faz tudo para ela rouba, ela faz determinadas coisas, etc, etc, e etc. Então, tão importante, meu amigo, minha amiga, as reflexões de momento a momento, através das práticas, né? Aquela prática super importante que a gente tem falado, que a gente enfatiza sempre, importantíssimo, o observador observado. Por exemplo, né? Já falei, mas importante a gente entender quem está pensando
o que eu estou pensando? Será que é a consciência que está presente aqui agora? Ou um agregado psicológico, né, que está falando, está xingando, está brigando, etc, etc, está reclamando, ou está, né, fazendo determinadas coisas ali que não é a consciência, a gente sabe, não, isso não pode ser a consciência. Então, sempre analisar quem está pensando o que eu estou pensando, para invocar a consciência ali e perceber os diversos elementos psicológicos que acontecem e atuam na máquina humana aqui, né, tomando nossa mente, tomando nossa máquina humana e, consequentemente, agindo de determinadas formas. E aí vem essa chave sol tão importante, tão fundamental, para a gente lembrar de verdade quem sou, o que estou fazendo e aonde estou, e usar essa chave sol para ter uma vida íntegra, no real sentido da palavra, e aí cada vez e cada vez e cada vez mais, e despertando a consciência, eliminando os agregados psicológicos que nos fazem ser como somos, e a gente não consegue avançar no nosso caminho por causa dos nossos agregados psicológicos. E lógico que aí vem o exercício retrospectivo, fazer análises diárias de coisas que acontecem e recorrem na nossa existência mecanicamente, tá? É um exercício retrospectivo. Se você não lembra, volta lá nas palestras anteriores, que é muito importante esse exercício retrospectivo, como todas as práticas que a gente tem passado, tá? Mas é fundamental estar praticando, não sabendo disso e sabendo da boca para fora, tá? Muito importante tudo isso. E aí tá fazendo as nossas vocalizações para que a gente possa harmonizar todos os nossos chakras. E as vocalizações, você pode escolher um mantra que você mais gostar ali, Om, que seja harmonia, né? Cada um gosta de uma determinada coisa e pratica, mas o importante é isso, é praticar sempre, todo dia, 5 minutos, depois de um tempo você vai aumentando, vai fazendo 10 minutos, porque isso vai te trazendo saúde, vai trazendo paz, vai trazendo harmonia, vai te trazendo estados superiores para cada dia mais. Perceber isso que está aqui agora. Né? Como falei, gostaria de enfatizar de novo, Deus está presente aqui e agora. Por quê? Porque é onipresente, onipotente, é onisciente. E quanto que a gente percebe isso? Quanto que a gente sente isso? E não é um segundo só, tá? A pessoa fala, eu senti Deus um dia. Senti isso no meu coração. Sim, mas por que não sempre? Importantíssimo essa reflexão. Né? Um mestre de consciência desperta 100% está totalmente conectado com Deus 24 horas por dia. Por quê? Porque eliminou todos os agregados psicológicos que não deixavam ele perceber Deus aqui e agora, neste momento. Tirando sua harmonia, tirando sua paz, tirando sua serenidade, tirando suas expectativas, tirando toda a possibilidade de pensar positivo, de sentir e de agir positivamente em todos os detalhes da sua vida. Tá ok, meu querido amigo, minha querida amiga? Então é isso, as práticas que realmente vão fazer toda a diferença na nossa vida. Então eu recomendo, do mais profundo do coração, pratique tudo isso dia a dia, momento a momento. E logicamente, do mais profundo do coração, tem alguma dúvida sobre as práticas? Vamos lá no grupo de WhatsApp, pergunta, olha, eu tenho dificuldade nisso, não estou conseguindo ser em astral porque eu fico divagando, assim, assado. Claro, tem que praticar. Só praticando que a pessoa vai perceber o quanto que ela divaga, né? E como que a gente consegue perceber o quanto que a gente divaga? Simples assim. Se concentre em uma única palavra, que seja Deus, que seja harmonia, que seja paz, que seja Om. E aí, Om. 10 minutos, 15 minutos, com a sua capacidade, tá? Não sei. Cada um. Sempre, sempre, sempre. Se você estiver fazendo uma única coisa, você começa a perceber o quanto outras coisas querem pensar e tomar a máquina humana. Tá ok? Então, de coração, quer saber o quanto divaga? Se concentre em uma única coisa, numa vocalização. E aí, faça essa vocalização que te coloca, de repente fala assim, não, mas eu estou tendo experiências maravilhosas com as minhas vocalizações. Maravilha. E aí, isso vai te dar o quê? Harmonia, paz e serenidade para entrar num estado meditativo para resolver qualquer dúvida ou problema que você tenha na sua existência. Tá ok, meu amigo? Tá ok, minha amiga? Então, agradeço do mais profundo do meu coração
tua paciência. Espero que, se tenha ficado alguma dúvida, a gente vai lá para o nosso grupo de WhatsApp, tá ok? Para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado dessa palestra. E te convido para as próximas palestras que a gente vai estar se aprofundando cada vez mais em todos esses detalhes, tá bom? Então, um grande abraço, fique com Deus e te espero na próxima palestra.